Então, assim, primeiro queria te agradecer, Rafa, muito por você participar, né? Você não é uma pessoa que fique fazendo isso, que tem pessoas que já fazem direto e tal, e aí você eu sei que não, então assim, né, você aceitou estar participando, eu acho que isso é muito legal, fortalece muito a educação, então assim, conversar com você vai ser uma coisa muito rica, então assim, para quem não conhece a Rafaela é pedagoga, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, né? Assim como eu, para quem não me conhece, meu nome é Gleice, eu também sou pedagoga, eu também sou professora da Rede Municipal do Rio. E durante o tempo da minha vida, eu trabalhei com uma ONG, que era o GEMA, que é Grupo de Educação para o Meio Ambiente. E eu trabalhava viajando muito com o processo de formação, mas eu sentia muita vontade de estar no chão da escola. Assim. Eu trabalhava com professores, eu estava dentro das escolas, sempre de forma transversal, mas eu sentia essa necessidade. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu vou parar, eu fui fazer o mestrado, eu falei, não, agora eu preciso parar para o mestrado e eu vou tentar entrar numa escola. E aí eu olhei para as particulares, eu achei que seria muito difícil pela minha idade, né, entrar numa escola particular se eu não tinha experiência como professora. E aí apareceu o concurso do Rio, eu fiz o concurso do Rio e eu passei, né, e aí eu entrei para a Rede Municipal do Rio de Janeiro. Eu já estou há 5 anos, assim como a Rafaela, nós somos do mesmo concurso. E assim, eu me apaixonei, assim, né? Eu me encantei com isso, com a rede, com todas as dificuldades do sistema, que a gente até, né, vai falar um pouquinho, mas eu me encontrei fazendo isso. E aí, com o tempo, eu comecei a sentir vontade de ter aquele movimento que eu fazia com a ONG. Só que como eu entrei, eu fui concursada, eu precisei sair da ONG. E aí, com a pandemia, isso se agravou muito. E aí eu percebi que eu poderia criar esse movimento através das redes sociais, porque a gente começou a fazer um desafio muito grande para fazer as aulas online, para gravar os vídeos. Eu tinha uma consultoria fechada, que seria uma oficina presencial, e eu acabei tendo que fazer também online. Então veio as aulas com as crianças, né, o trabalho com essa consultoria online, e eu falei, não, então eu vou criar um espaço para trocas de saberes, para a gente compartilhar informação, conhecimento, angústia, e aí surgiu o Locus Educação. Então, o Locus Educação é um espaço para que os professores possam dialogar, né? E a ideia é juntar a teoria com a prática, então a prática da educação, porque às vezes você está muitos anos trabalhando sem refletir sobre o que você está fazendo, né? Como Paulo Freire coloca, e às vezes você está lá voltado para uma teoria, estudando, fazendo doutorado, pós, não sei o quê, e não tem a experiência da prática ou não tem esse diálogo. Então, eu pensei nessa possibilidade, e com isso surgiram essas lives. Então, a cada semana, eu convido um profissional da área de educação para conversar comigo e compartilhar um pouco da sua vivência, da sua experiência. E eu sempre começo abrindo essa janela, né? Que é uma janela que nos inspira, que abre o nosso caminho. E hoje, né, eu trouxe uma pessoa assim que para mim é muito especial, assim, que eu admiro como escritora, como pessoa, como mulher de luta, de resistência, que é a Conceição Evaristo. Então, eu trouxe da Olha, Conceição Evaristo um poema que ela fala assim: todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. Conceição Evaristo. Então, eu acho que essas que sementes dessas mulheres negras, né, dessas pessoas que estão lutando, que estão nessa luta da resistência contra toda essa agressão, todo esse preconceito, e que estão se posicionando, se colocando, abrindo caminhos.
Eu acho que essas sementes eu vejo todos os dias, né? Através da minha filha, através dos meus colegas, através de você, através de várias outras pessoas. E aí eu trouxe a Conceição Evaristo para abrir a nossa live. E eu queria perguntar para você, Rafaele Ascioli, qual é o seu lugar de fala no processo ensino-aprendizado? De onde você fala, de onde você nos inspira? Então, eu começo falando que o meu lugar de fala no processo de aprendizagem começa com a palavra representatividade. Mas começa num âmbito bem pequenininho da minha família, meus amigos. E quando eu tive a minha formação, eu sou a primeira da minha família a ter um ensino superior completo. Então, isso já me colocou num local de representatividade dentro daquele núcleo familiar. Para mim, aquilo já era super importante, eu tinha uma responsabilidade na mão. Depois que eu saí da faculdade, a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer, mesmo ainda agarrado naquilo que você escreveu sobre o TCC, no meu caso foi uma pedagogia totalmente diferente do que eu estou praticando hoje. Eu falei sobre a pedagogia corporativista, né, sobre a pedagogia industrial das empresas. E quando eu me pulei de paraquedas na educação, eu vi que a minha representatividade era muito mais ampla do que eu imaginava e do que eu sonhei. E muito mais, digamos assim, de muito mais importância social do que eu imaginei. Quando a gente chega no ensino público, a gente percebe que você não é mais aquela pessoa que entrou cheio de sonhos e queria fazer o que quiser da sua vida. Você ganhou ali uma peça de encaixe social, uma peça onde você vai, digamos assim, onde você vai tentar, de alguma forma, combater. A gente chama de linha de frente. Lembra, Gleice, que a gente falava que nós, professores, éramos a linha de frente social. E em tão pouco tempo, né, são há 5 anos, eu aprendi muito mais do que eu imaginei aprender. Assim, não sei se você lembra, mas quando a gente entra de paraquedas na rede, a gente é selecionado para uma escola, te mandam para lá, você é encaixada num grupo e automaticamente isso acontece com todas. Elas te colocam para aquela turma em que ninguém quer pegar. Aquela turma que já é rotulada, né? Toda vez que você ingressa numa escola diferente, que você é novo no local, sempre vão colocar ali, cara, tá chegando agora, né, nessa rede, nessa loucura, então, toma aí que é teu. Então, quando eu cheguei e peguei uma turma onde era extremamente difícil, né, eu falei assim, agora, né, tinha acabado de sair da faculdade, a questão da prática tinha que ser ali na hora. Você se agarra na teoria, mas quando você chega naquela aula daqueles rostinhos, aquilo ali ou vai se encaixar de uma maneira que você vai seguir a sua linha educacional, né? Ou aquilo se desmonta e você monta o seu. Então, assim, no meu primeiro ano, eu enfrentei uma turma de 5º ano, né? Galera da comunidade, crianças da comunidade, crianças que eu me via ali e eu me vi num lugar de privilégio. Eu pensei, gente, eu sou muito privilegiada. Não é que eu tenha dinheiro, nem que eu convivo num ambiente de valor assim, financeiro, mas primeiro você se vê privilegiada por ter família, uma família estruturada. Depois você se vê privilegiada de você ter uma casa com mais de 3 cômodos. Depois você se vê privilegiada porque você teve quintal. Você imagina isso? Você se reconhecer, você caramba, eu tive quintal. E você reconhece aquele valor da sua infância quando você convive com aquelas crianças. Então, assim,
foi um despertar muito grande, assim, na minha vida. Eu me entender como pessoa, como mulher, para que serve meus cabelos crespos, para que serve a minha vestimenta, minhas tatuagens. Tudo aqui era espelho daquelas crianças. Eu comecei a ver, crianças chegavam para mim e falavam assim, tia Rafa, seu cabelo é tão bonito. Eu acho que eu vou deixar o meu assim também, minha mãe vai cortar. Tia Rafa, posso encostar no seu cabelo? Aí a criança encosta e fala assim, mas como assim, tia? E você começa a desconstruir coisas tão pequenas. Aí a criança toda animada, porque ela já pega uma intimidade com você logo nos primeiros dias, porque você é nova, você é diferente, né? E ela começa a te desenhar. Te desenha uma princesa linda, tá contando assim, coisas que aconteceram comigo ao longo dela. E, assim, crianças começam a te desenham como princesa loira, magra. E fala, tia Rafa, a tia Rafa é assim? Tá bonito o seu desenho, mas a tia Rafa é assim? A tia Rafa é negra, a tia Rafa é preta, a tia Rafa é gorda. Não, e a tia Rafa é feia? Não, tia Rafa, você não é feia. Então desenha como a tia Rafa é. E você começa a fazer desconstruções, não só na vida da criança, mas na sua vida. Você começa a ter um papel de importância. Então, a partir dali, quando você começa a ter esses encontros, esses embates dentro de uma sala de aula com crianças de 10, 11, 12 anos, você começa a ter noção da sua realidade, você começa a perceber o seu papel de representatividade, que é muito mais importante do que você, quem imaginou em outro tipo de trabalho, sabe? Então, assim, é uma responsabilidade imensa. Eu tenho prazer, eu fiquei apaixonada, assim como você, Luiz. Não tem como não se apaixonar quando você pega uma turma considerada difícil e você começa a ter um olhar diferente do que todo mundo começa a falar para você. Sabe? Você para com aquela coisa de que te colocam estereotipada de que o professor tem que ser assim, tem que entrar assim, tem que falar assim. Não pode sorrir, né? No primeiro dia você não pode sorrir, você tem que ser sério, porque se eles perceberem que você é boazinha, com esse seu jeitinho meiguinho, eles vão pintar. Né? É o que a gente ouve. Né? Falaram assim, ó, acho melhor você engrossar a voz, acho melhor você ser fofinha, porque eles vão montar em cima de você. Aí você para de usar o salto, você para de usar a sandália, quando você começa a ter essa conexão, e começa a vir de leve, começa a ir de tênis, porque você pega uma afinidade tão grande que daqui a pouco você está ali nos 20 minutos que eles têm de recreio, você está brincando 20 minutos. Você está fazendo atividade junto, você está sentando em rodinha junto. Então, assim, isso é estar apaixonado. Isso é estar apaixonado. Eu espero que eu continue apaixonada pelo que eu faço, assim, durante muitos anos. Que eu continue indo de leve, toda desgrenhada, para estar junto, para estudar junto com meus alunos. E é isso. Eu falo demais. Não sei se eu falei. Não, Rafaela, assim, esses momentos. Você tem um fone assim? Talvez fique melhor, porque tá dando um chiado. E aí a minha assessoria para assuntos aleatórios aqui falou, talvez um fone vai tirar o chiado. Um minuto. Vê aí. Vou colocar aqui. Tá me ouvindo agora? Melhorou. Gente, falei muito, vocês não ouviram nada. Dava para ouvir, só que tava um chiado. Eu estou vendo aqui os comentários, as pessoas estão falando que você é top, que é emocionante, que é demais, que é sensacional. Porque, Rafa, essa sua fala, essa coisa do protagonismo, isso é muito importante. Porque as pessoas não falam sobre isso. Quando tem encontro sobre educação,
As pessoas falam da teoria, as pessoas falam de métodos, as pessoas falam que isso é importante, a gente tem isso, a gente lê, a gente estuda, a gente busca metodologias e a gente precisa o chão, ter, né? O nosso chão. É o chão. Mas assim, essa coisa da amorosidade que Paulo Freire, né, tanto fala, e esse ano agora todo mundo falando muito em Paulo Freire, mas Paulo Freire fala isso, da amorosidade, né, desse respeito, desse olhar para a criança e reconhecer que é uma pessoa histórica. Então, quando você fala assim, eu dou valor ao meu quintal, eu lembro das crianças fazendo a metodologia do biomapa comigo, e eles colocaram como ponto negativo que eles ouviam a conversa do vizinho, porque as casas são tão próximas, eles não têm quintal para brincar. Né? E aí, a janela dá para outra janela, é outra realidade. Aí quando aquela criança chega na escola correndo, as pessoas querem criticar isso, mas a criança corre porque ela precisa de espaço, ela não tem espaço para correr. E ela mora numa comunidade que na maioria das vezes ela não pode nem ficar na rua, que não tem praça, que não tem um espaço adequado para eles brincarem, e que a rua é perigo, porque a rua está cheia de bala, que encontra o corpo da criança, né? Quantas crianças estão morrendo por bala? Porque elas estão na rua, a casa é muito pequena. Então, quando um professor olha para essa criança e reconhece o seu privilégio, porque você tem família, porque você tem quintal, você já desconstrói toda essa fala que a gente ouve no primeiro dia que a gente entra na sala dos professores, né? E você percebe que essa criança, toda a atitude, a ação dela vem a partir de onde os pezinhos dela estão pisando, né? E quando você compartilha isso com a gente, assim, você fala de uma forma, você tem o dom da fala, eu acho isso maravilhoso, porque você fala de um jeito que a gente quer ouvir mais, né? E você, na sua fala, você falou uma coisa assim, a pedagogia que eu pratico. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, compartilhasse um pouquinho que pedagogia é essa que você pratica? Como é que você, a partir dessa sua vivência, dessa percepção, como é que você hoje, e como é que você foi caminhando? Eu lembro direitinho, que eu peguei uma turma de projeto e você pegou um quinto ano, que eram as turmas mais complicadas da escola, né? Que as pessoas consideravam, né? E no final do ano, essas duas turmas eram turmas assim que eu chegava na escola com prazer, com uma vontade, com tesão de chegar, de encontrar com eles, de conversar com eles, porque e você também, a gente compartilhava desses momentos, né? Conta um pouquinho, como é que você faz, como é que você desconstruiu tudo aquilo que a gente ouve, né, de como a gente deveria fazer, e como é que você fez e como é que você continua fazendo. Primeiramente, agradecer a você, né? Que eu acredito que você me salvou muito nos perigos. Gente, o que eu faço? Né? Porque assim não dá. Então, eu aprendo muito através da observação. E observar você, o seu método de agir, né, dentro da sala de aula, de perceber as crianças com esse olhar de empatia, eu peguei para mim. Eu sou muito assim de ver os mais velhos, vou filtrando o que eu quero para mim no meu método. Então, esses foram, assim, meus primeiros 3 anos, foram só de recolher, né? As práticas que eu considerava muito boas, e principalmente para lidar com crianças, assim, que são consideradas difíceis. Então, eu digo que a minha prática da pedagogia é extremamente de empatia. Perceber, estender um pouco, eu busco estender um pouco essa questão da alfabetização, em que pega a criança e senta no chão e lê história, e pergunta do dia, e fala sobre trivialidades no início. Então, assim, eu não deixo isso morrer. Porque a criança, quando ela sai da alfabetização depois do 3º ano, ela tem essa vontade de crescer, né? Essa vontade de ser mais velho, de deixar as coisas de criança de lado. Muito mais as crianças que a gente atende na rede pública, elas têm muito esse hábito, né? De querer apressar as coisas. Então, eu aprendi que trazer elas para o mundo infantil, né? Resgatar essas crianças para a sala de aula, para a rotina de sala de aula, é muito importante. Que é você sentar, escuta, ter um trabalho de escuta. O que ele está trazendo para mim? Como foi o dia dessa criança? Como é o ambiente em que ele vive? Como é a família dela?
né? Qual é a rotina daquela criança, para eu ouvir, né? E assim colher frutos daquela escuta. Então, através de histórias, não mais a história da Chapeuzinho Vermelho, não mais a história dos Três Porquinhos, mas histórias que eles estão mais assim, que têm uma afinidade. E eu tenho trazido para minha sala de aula uma pedagogia de educação socioemocional, né? Então, eu peguei gosto de pegar crianças difíceis, de pegar quarto, quinto ano. Eu peguei gosto, a gente trabalha tanto, a gente se apaixona tanto que pega gosto. Então, mas eu também andei ali pela alfabetização. Houve uma reestruturação na escola que eu fiquei e eu acabei pegando alfabetização mesmo sem experiência. Então, eu fui estudar, fui aprender, né, quais são os novos métodos de alfabetização e percebi que eu poderia simplesmente usar isso para todos os anos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Por que morrer a hora da história? Por que morrer a hora da escuta? Por que morrer a musiquinha, sabe? Para que morrer isso se a gente pode simplesmente adaptar, trazer para a sala de aula e continuar fazendo a criança ter um gosto pelo livro, fazer a criança ficar mais antenado às histórias que elas estão acostumadas. Então, essa é a minha prática. Né? Tipo assim, opa, você não cresceu não, calma. Lá fora você pode tirar a marra que você quiser, mas aqui dentro você vai ser meu aluno que senta, que faz fila, que senta em roda, que lê história em voz alta, que escuta musiquinha e transcreve. Então, assim, é o que eu busco trazer para minha sala de aula, não deixar isso morrer. E isso tem dado muito certo. Tem dado muito certo porque eu sinto crianças que sentem saudade da infância. Ai, tia, adorava fazer isso. Imagina com 10 anos, 12, sentir saudade da infância. A coisa mais próxima. E eu já escutei relatos assim, sabe? Porque quando elas saem da minha sala de aula, eu percebo, escutando eles, que eles estão mais próximos, mais vividos do que eu, sabe? Passam por situações mais sérias do que eu já passei, sabe? Enfrentam mais dificuldades do que eu já enfrentei, olha, com uns 30 e poucos anos. Então, por que não fazer daquele ambiente ali um ambiente nostálgico? Em que ele nunca vai esquecer, ele que vai ter gosto de estudar, não ser aquele ambiente maçante de, sabe, de universitário. Ele tem até universidade para pegar aquela coisa mecanizada de ler, estudar e, sabe, que a gente perde um pouquinho. Então, acho que o fundamental, o ensino fundamental em si, a gente não tinha que tentar se adequar a um ensino de ginásio, de Fundamental 2, e aí, por aí vai. Não, e uma coisa, Rafa, que é muito louco você falando, assim, que a própria BNCC, ela traz como uma das competências a educação socioemocional, né? Então, sim, ela valida, ela valida isso. Então, assim, é uma coisa que a gente tem fazendo, que eu também bebo dessa fonte. Acho que não tem como trabalhar a criança se não for de forma integrada, se você não trabalhar a educação socioemocional, porque hoje a escola não é um lugar para se transmitir conteúdo, né? Essa não é a escola de hoje. Essa escola pode ter sido na época da Grécia, mas ela não é hoje essa escola, né? Essa escola é uma escola que forma o indivíduo como um todo, ela é uma escola integral, ela precisa olhar para a criança como um todo. E aí você está falando essa questão de essas crianças que a gente recebe na rede, a maioria, é lógico que não são todas, mas a grande maioria tem a sua infância roubada. Elas não têm infância, elas trabalham desde cedo, né? E mesmo quando não trabalha, elas participam dos problemas de adulto, porque a casa tem um cômodo só. Né? A criança não fica reservada nem preservada de conversas que a gente, de repente, a gente não teve acesso. A gente não tinha acesso a algumas questões que essas crianças têm. Então, o mundo passa a ser muito duro para eles. E quando a gente abre esse espaço para a educação socioemocional e traz essa coisa do lúdico, da arte, eles percebem que eles podem ser criança, né? Que eles são, eles podem ser. Porque eles são, exatamente. Eles são, e a gente se junta a eles nesse processo. E a gente é adulto, mas a gente também pode brincar. E quando eu uso o livro de contação de história,
aquele livro eu fiz para educação infantil. Sim. Assim, teoricamente, ele funcionaria até 8 anos, terceiro ano, que eu trabalhei com terceiro ano, as crianças curtiram. E um dia eu levei esse livro, que eu ia emprestar esse livro para uma outra pessoa, e as crianças viram e ficaram curiosas de ver o que era. Eu falei, então eu vou contar, querem que eu conte? Quero. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou contar para vocês, se vocês gostarem, vocês contam para outra turma, que era a turma de segundo ano, que tinha até na Anitta. E aí eu contei a história da bacia para eles com os personagens de feltro, e eles simplesmente, assim, aquelas crianças que tinham uma resistência, que eram mais rígidas, assim, eram outras crianças participando de uma atividade lúdica e adoraram e entenderam o conceito de bacia hidrográfica com uma atividade que foi pensada para criança pequena, mas que funcionou super bem. É lógico que eu mudei o jeito de falar, você está falando com uma criança de 10 anos, não com uma criança de 7. Sim, você tem que levar para eles. Mas eles adoraram. Então, assim, e aí eu fico pensando, por que os professores não usam muito isso? Muitas vezes, porque uma turma muito, muito grande, você tem um pouco mais de dificuldade de lidar. Sim. E porque nós, professores, estamos tendo o tempo inteiro quebrando paradigmas, né? A gente também vai mudando e vai se aperfeiçoando e vai aprendendo. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando sobre isso, eu queria que você falasse um pouco, assim, você já até começou falando sobre isso, mas entrasse um pouquinho mais, quais foram os seus maiores desafios quando você entrou para uma sala de aula? Você já até começou falando que você tinha a teoria e aí na hora da prática. Então, assim, qual foi, assim, Rafa, o maior desafio quando você entrou dentro da sala de aula? Porque a gente tem muitas pessoas novas que essa live vai ficar, e eu tenho o Locus, ele tá trazendo um diálogo muito com professores novos, que estão terminando uma graduação, que estão querendo fazer concurso, e que fico me perguntando assim, eu tenho medo, né? A oficina que eu dei agora, tinha muitos professores recém-formados, e eles estavam falando as dores, a gente trabalhou com a temática de dor, né? Quais são as dores dos professores? E eles colocaram alguns medos que eles tinham, né? Desde sala de aula lotada, tudo coisas que a gente passa quando a gente entra para uma escola. Eu queria que você falasse um pouquinho quais foram os seus desafios quando você entrou. Você pisou na sala de aula. Meu maior desafio foi a defasagem. Assim, alunos de quinto, quarto ano que não sabiam ler nem escrever. E você fica sem saber o que fazer, porque ninguém te conta. Ninguém te conta que isso acontece, ninguém te conta que aquele aluno lá vai ficar vagando na sua aula sem saber o que fazer, e você fica tentando ciclo para tentar atingir de alguma forma. Caiu? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Caiu aí, Gleice? Caiu não. Ou eu caí? Você deu agora uma um pouquinho. Mas você tá aí? Oi? Oi? Não tô te ouvindo. Você tá aí? Oi? Oi? Agora acho que eu tô te ouvindo. Congelado na imagem. Agora eu tô te ouvindo bem. Agora voltou. Voltou. Engraçado. Voltou. Voltou? Então vamos. Voltou, tô te ouvindo. Então, eu falava. Não estão me vendo. Mas, gente, eu tô aqui, eu tô com o computador ligado, porque aqui eu não consigo enxergar os comentários. Agora eu percebi que eu posso olhar os comentários no computador. E lá eu não tô me vendo, aqui eu. Ai, tecnologia. Você tá embaçada pra mim. E aqui pra mim eu tô bem, mas ali eu tô embaçada. Ai, Jesus. Será que a minha internet tá ruim? Troquei de internet, viu? A minha também é ruim, então... Não, troquei de internet. Teve uma live que eu caí 8 vezes, Rafaela. Menina! Eu só ria quando eu voltava. Eu nem participei da live. Ele continuava falando, eu caía, eu voltava, eu pegava um pedacinho, caía de novo, voltava.
Eu vejo vocês. Inglês não dá para dizer. Eu tô ruim. Você tá me vendo aí, Eric? Meu Deus. Você tá me vendo embaçado também, Rafa? Não, eu já tô te vendo normal agora. Já tá tudo bem para mim. Então, eu acho que eu vou voltar ao normal. Vamos lá, continua então. Aí você Então, estava é falando. defasagem. É. Alunos que não sabem ler e escrever e que você vai pegar todos os anos, em todas as escolas. E você tenta identificar qual o motivo dessa defasagem, por que ela não consegue aprender a ler e escrever. Aí vem uma enxurrada de diagnósticos que você não consegue ter, a CRE não consegue te dar, você não consegue um apoio, aí você vai desbravando isso sozinha, então você vai pegando aquela criança, não, vamos junto, e ao longo por exemplo, você tem 35 em sala de aula, você fica, às vezes, com 4 alunos que não sabem ou mais, porque essa porcentagem depende. Esse ano eu estou com um desafio muito grande, que eu tive que dividir a minha turma chamei de reforço e turma regular. Eu acho que a pandemia vai agravar isso, assim, de formas que a gente não consegue contabilizar, né? Porque... Então, isso para mim é um desafio constante até hoje. Então, a gente tenta pegar ferramentas para sanar isso, a gente pega apoio da escola, graças a Deus eu peguei escolas que me apoiam nesse sentido de não vamos deixar essa criança, não, vamos tomar aqui um material, vamos ver se a gente consegue apoio da família, que também é difícil, né? Aí, ao mesmo tempo que você tenta fazer uma inclusão dessa criança, né? A criança está cada dia mais com a autoestima lá embaixo e você precisa vencer essa barreira da autoestima para ela querer aprender. Então, assim, são desafios constantes. E acho que o mais difícil para mim é romper aquela autoestima, que já está ali sobrecarregada de tipo, você não sabe, você não vai aprender, e a criança já se conformou com aquilo, ela já deu o jeito dela, ela sabe uma matemática excelente, que ela vai se virando, ela já sabe uma vivência excelente, onde ela vai adivinhando as letras e vai conseguindo fazer um letramento ali, mas ela não está alfabetizada, ela não consegue interpretar, ela não consegue fazer, às vezes ela só decodifica, mas não interpreta. Então, assim, isso é muito difícil. É um meu desafio que eu ainda tô, assim, ainda não digo para você assim, já matei meu leão. Não matei, tô guerreando com esse leão aí Eu acho que durante algum tempo. esse leão é de todos nós, e é um É desafio, um Rafa. leão. Você estava falando da questão da mentalidade, né? Eu tenho trabalhado muito com coisas do Isso. mindset, que a criança, ela vem Uhum, com essa mentalidade fixa, né? De que eu não sei, uhum. e isso é muito sério, porque os professores, os pais fazem isso e os professores também. Então você tem muitos assim, casos assim, que você pega a criança e o professor fala assim na sala ou muitas vezes você pega uma turma e o professor passado já vem te falar sobre aquelas crianças. Então você já pega uma turma com já numa caixa. Fulano é assim, 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 assim. Aí você pega aquela criança e você inconscientemente reforça essa mentalidade da criança fixa. De que ele não sabe, de que ele não aprende, de que o irmão também não aprende, né? A gente ouve muito isso. É da A mesma família família. inteira, né? Família inteira é A família assim. inteira é assim, a família inteira não aprende. E você E pega os pais também aquela reforçam isso. e os pais reforçam. Você chama a mãe para conversar e fala, ela está com dificuldade de matemática. Ih, professora, isso é da família. Eu nunca aprendi, o pai nunca aprendeu, ela não vai aprender também. E aí a criança ouve isso o tempo inteiro. Então, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito é a coisa do mindset. E aí eu trabalho muito essa coisa do pensamento fixo e do pensamento criativo, do pensamento flexível, que a criança consegue entender que ela tem desafios, ela precisa entender onde ela está, e aí o que ela vai avançar. E tem Enfrentar. um livro maravilhoso Isso. sobre isso, que é da Carol, alguma coisa que esqueci, mas é um livro que eu tenho falado sobre ele, e a criança muda, inclusive a questão do comportamento. Quando eu estou trabalhando com a criança, com a comunicação não violenta,
que eu estou chamando, que eu Isso. olho no olho, eu falo, eu percebo que você não é assim. Eu já ouvi criança falar assim, eu sou assim sim, tia. Sou Minha mãe assim, sim. fala que eu sou assim. Eu falo, você não é assim, você não é uma criança ruim, você não quer machucar, você tirou o sangue dele, mas eu sinto que você não é assim. E eu vou reforçando isso. E quando se chega no final do ano, a criança, você percebe que a criança mudou, só que o nosso espaço de tempo é curto. Quando a gente começa a ter um Curtíssimo! trabalho, a criança vai. Isso é uma outra questão também que eu acho muito complicada. Um ano, né? Um ano letivo é pouco para a gente trabalhar todas essas Muito questões da pouco. criança como um todo. E aí eu queria que você falasse, além disso aí que a gente já está falando, quais são na sua opinião, Rafa, quais são os grandes desafios da educação pública? É, do Brasil ou do Rio de Janeiro, a gente está dentro do Rio, né, falar da educação, o Brasil é muito grande, cada região você tem um tipo de educação, e a própria educação pública, você já passou por mais de uma escola, né? Eu já estou na quarta Uhum. escola, não, estou na terceira escola. Eita. A educação pública do Rio de Janeiro não é a mesma em todas as escolas. Vai mudar pela localização da escola, escola dentro de comunidade, Isso. escola fora de comunidade, vai mudar pela postura da direção da escola, da postura do Muda grupo de muito. professores, né? Mas, assim, de uma forma Muda. geral, quais são os grandes desafios que você percebe, que você percebeu nesse tempo que você está na escola, com relação à escola, à educação pública, né, que é onde a gente está pisando. Eu acho que acredito que o grande desafio da educação pública é a avaliação. A avaliação, a forma como a gente enxerga esse aluno, né? O aluno MB, B, R e Não, I. A gente tem que RI, cara, encaixar. RI, o I, meu É pai. tragicômico. Porque eu tô rindo de nervoso, porque Para isso é muito cruel. quem não é Isso é, professor, MB é muito bom, o B é bom, o R é é regular e o I é insuficiente. E as isso. crianças Ai recebem de essa nós se informação. colocarmos o I. O I tem que vir acompanhado de um. Você tem que escrever um livro, um editorial para você dar um I. Mas, assim, eu acredito que o método avaliativo é muito difícil. Acho que a primeira coisa é a gente olhar, ter um olhar diferente, a gente ter o hábito de olhar individualmente. Eu sei que é um desafio muito grande você ter um olhar individual para mais de 30 crianças, mas se vê necessidade de ter um relatório individual, de você perceber as habilidades individuais dessa criança. É utópico, eu sei, mas é o ideal que a gente precisa buscar. A gente não pode mais se conformar com essas taxações. O que tudo bem que existe, eles vão colocar uma teoria muito bonita, né, do conceito global, mas a gente não tem tempo para um conceito global justo, né, para cada um desses alunos. A gente não tem tempo hábil para fazer isso. A gente precisa ser. Eu, sozinha, enquanto regente, não tenho condições de fazer isso, sabe? A gente precisa rever o nosso conselho de classe, a gente precisa incluir a merendeira, a gente precisa incluir aquele servente que enxerga aquele aluno quando eu não estou dentro, quando ele está fora de sala de aula, ou quando de repente ela mora na comunidade mesma comunidade em que esse aluno mora e enxerga aquele aluno naquele convívio ali social, sabe? Então, é utópico, sabe? Mas a gente tem que buscar, a gente tem que caminhar para isso. A gente precisa caminhar para isso, porque só assim a gente vai ter uma educação de qualidade justa, sabe? E a gente acho que vai ser um pouco mais fácil a gente quebrar essa questão da falta de autoestima do aluno quando ele fala assim, ai, tia, mais um I, eu sou R, e é aquela preocupação dele também de se encaixar, né? Porque tudo isso é muito difícil de desconstruir. É muito difícil você chegar para um aluno, a gente ter essa visão do aluno, né? Porque a gente recebe muitas teorias e que a gente precisa ter essa visão, mas ele não consegue se enxergar assim. Como é que a gente não passa essa visão para ele? Como é que a gente não faz ele se enxergar dessa maneira?
Eu estou do alto do meu pedestal, enxergando aquele aluno daquela maneira, mas e aí, o que eu faço? A gente tem que trazer essa criança para esse olhar global. Olha, você não é só isso, você não é só essa nota, você não é só aquele aluno, sabe? Você não é só esse aspecto que eu estou te avaliando. Você é tudo isso aqui. Então, eu acredito que o primeiro passo é esse, né? Fora as outras questões, mas eu acho que esse é o fundamental. É. Alguém comentou ali, que eu vi que passou, que essa coisa da hereditariedade existe, né? Ainda riu, assim, tem um risinho. E realmente existe, né? A gente sabe que tem essa coisa da hereditariedade, que a criança, muitas vezes na escola a gente tinha a família que eles chamavam a família dos mudinhos, lembra? Que as crianças não conversavam, né? Não conversavam. E eles não conversavam, e eram todos, né? Eu tive 2 dessas crianças, mas que no final do ano estavam conversando. Eu tenho foto dele lendo com o negocinho que eu punha para eles lerem, né? O microfone, lendo. Uma criança que eu recebi falando assim, ele é mudo. E ele não era mudo, né? E eu tenho, por exemplo, no ano passado, no ano retrasado, eu peguei uma criança que ela tinha descalculia. Ela era aluno R, mas ela era aluno I, mas ela era R porque ela era alfabetizada. Mas, Rafaela, ela não conseguia ordenar os números de 1 a 10. E aí eu chamei, 5º ano, eu chamei a mãe e a mãe falou isso. A mãe falou, olha, eu tenho isso, eu não sei fazer conta, eu não reconheço os números, às vezes eu erro até a data de nascimento dos meus filhos. E aí eu comecei a trabalhar com ela essa coisa da mentalidade flexível. Eu falei para ela, essa criança, eu falei, olha só, você tem uma questão que a sua mãe também tem, mas a gente pode mudar, porque você tem outras questões. Rafa, eu peguei isso no primeiro bimestre, essa menina era R, no segundo ela foi R. Essa criança foi mudando, ela terminou MB, e ela terminou MB, assim, eu consegui perceber algumas questões, ela conseguiu perceber mais ainda, porque ela era capaz, a mãe conseguiu entender que precisava mudar a fala com ela. Ela continua uma criança com descalculia, né? E eu orientei que procurasse uma ajuda, porque a gente precisa ter um grupo de apoio que a gente não tem na rede, né? Mas essa criança precisa passar, porque ela não sarou isso, mas ela conseguiu perceber que ela podia avançar mesmo com isso, né? Porque você tem muitas descalculia, tem outros dislexia, são questões que aparecem muito nas crianças, né? Então, eu acho que essa coisa da avaliação é muito complicada, porque a própria BNCC fala de você trabalhar a criança de uma forma integral, e você tem uma prova no trimestre que vai ser as questões que estão na apostila, que você tem que dar aquela apostila, e você tem criança que não é alfabetizada. Então, tudo isso é realmente um desafio. Eu concordo com você. Eu sinto, eu não sei se você sente, Gleice, às vezes eu sinto que a rede faz o que dá para fazer num determinado tempo. Sim. A gente faz o que a gente tem, esse instrumento aqui, que é o mais prático, o mais fácil, digamos assim, entre muitas aspas, fácil entre muitas aspas, mas a gente faz o que dá para ser feito dentro, pensando numa unificação, sendo que a gente tem uma rede tão plural, né? Exatamente. Aí é complicado. Porque eu entendo quando eles até falam, porque a gente tem que saber o que as crianças estão aprendendo, e o que a criança aprende na escola A, se ela for para a escola B, ela tem que falar a mesma língua. Mas existem outras formas de você falar, né? A mesma língua. A língua pode ser a mesma, mas com vários dialetos, e você tem que respeitar isso, né? Então, a gente fica realmente espremido, assim, a gente fica sem saber muito o que fazer, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, mas realmente a gente não consegue fazer o ideal, até porque o ideal é longe, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente já está... falta ainda uns 20 minutinhos. Teve alguém que colocou assim, essa live é para 4 horas. É 4 horas de live. Do jeito que eu falo. Vamos ficar aqui. Não, porque tá bom, entendeu? Vamos ficar aqui falando. A gente não tem problema. Ô, Rafa, fala para mim que uma questão que eu sei que você tem trabalhado, que eu acompanhei, e eu também tenho trabalhado, que eu acho também que é um gargalo na educação,
que é trabalhar a questão do racismo, que é trabalhar a questão da cultura afro, né? Que é respeitar as diversas religiões afros, e a gente tem ainda isso muito, muito pequenininho, né? Eu acho que alguns lugares, algumas escolas Sim, conseguem avançar mais. E eu lembro, Rafaela, que assim que eu entrei, uma coisa que me chamou muita atenção foi que tinha um cartaz, era um cartaz sobre diversidade. E a professora tinha feito com as crianças vários bonequinhos, as crianças pintaram e tinham vários cabelinhos, cada de lã, de linha, e a boneca negra tinha um cabelo de bombril. E quando eu olhei aquilo me deu eu falei, gente, como assim, né? E aí eu fui conversar com a professora, tentando, né, entender. E assim, ela achou que ela não conseguia nem entender o que ela tinha feito, sabe? Ela achou que ela estava ali representando uma criança negra, uma pessoa negra, reforçando uma, 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 um preconceito. Eu lembro da minha filha pequena, a Milena, eu vi que ela está na live, a Milena é uma mulher negra, né? Hoje já é uma mulher negra, e eu lembro da Milena chegando em casa com as crianças, porque chorando, me engano, reclamando, brava, porque as crianças tentavam músicas do cabelo dela, chamando de Assolan. Era uma música, eu falei, para isso eles são até criativos, já né? Porque a fui muito música tinha chamada umas de rimas Assolã. assim, de cabelo assolã. E É, aí, quando você é, vê o professor, reforça e põe o cabelo reproduzindo. de bombril no boneco. E eu conversei com a professora e ela não conseguia entender de que ela estava reforçando uma coisa que não era legal, né? E ela estava falando do É, lugar de fala dela, de uma mulher branca, que talvez já tivesse convivido com pessoas brancas, mas que não tem o cabelo sim, cacheado, que não tinha o cabelo provavelmente. negro, né, que não tinha convivido. Então, assim, isso é uma questão que eu tenho trabalhado muito, mas a gente percebe, assim, eu percebo crianças que não se veem como crianças negras, Não, não se né, enxergam negros. não se enxergam negras, e aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que você tá, porque eu sei que você estava trabalhando sobre isso, você trabalhou, a gente fez aqui um painel maravilhoso, lembra daquele painel lá Sim, que da arrasou favela. da Foi lindo favela? aquele painel. Como é que você está Eu fazendo isso? fiz. Então, eu vou começar lá do início, de quando eu cheguei e percebi esse meu local de representatividade. Então, eu vi que aquilo era muito importante, porque não é uma, é duas. Eu comecei a ser conhecida como, ai, a tia do cabelo black, né? Eu, as crianças nunca estudaram comigo, mas todos me conheciam. Então, eu sabia que isso ia chegar para mim. Eu não precisei nem chegar e trazer a pauta. Porque esses assuntos, quando você chega, quando você já é negra, professora, né? Você dá para contar no dedo ali quantos negros professores regentes existem dentro das escolas. Aí você começa a ser, ai, professora do Black, não sei o que. Então as crianças trazem isso para você. Todo tipo de situação, de assunto, de questões sociais que eu trago para minha sala de aula, não sou eu que trago. Há uma necessidade de ser falado porque eles trazem para mim, ou através de um conflito, ou através de um problema em casa, ou através de um certo bullying, ou através de uma curiosidade ao meu respeito, ao meu cabelo, ou sim, simples fato deles colocarem a mão e perceberem que é macio. Entende? Agora, esse caso da professora é o seguinte: você não tem como você fazer a facilitação de conteúdo de um conteúdo que você não domina. Se você não, se você não tem isso em pauta na sua vivência de racismo, homofobia, todo esse tipo de questões, se você não tem isso em você, você não vai saber mediar. Você vai dizer assim, pergunta para sua mãe, né? Você vai sair pela tangente. E isso é imperativo, a gente precisa trazer isso para a sala de aula. Se a gente quer construir a criança de uma forma global, isso precisa ser falado. Então, quando eu vi essa necessidade, porque eles vestiam muito meu cabelo, viam muito meu cabelo, eu comecei a ir de turbante, comecei a ir de roupas coloridas. Então, eu comecei a ver crianças também imitando o meu jeito de cabelo, mais meninas fazendo a transição dentro daquela escola. Foi um processo, assim, que dava para ver, né? Depois que eu cheguei.
E era nítido, né? A gente comentava e as pessoas vinham trazer para mim. Então, eu comecei a trazer para aquelas rodas de conversa que eu sempre faço, né? Então, eu começava a ver conceitos para ele. Começava a trazer, jogar palavras. O que é racismo? O que você entende que é racismo? Deixar eles trazer para mim e ir desconstruindo. Sabe? O que é racismo? O que é homofobia? Papapá. Então, assim, eles iam trazendo e eu ia desconstruindo. Ó, isso aqui é um processo. Eu lembro uma vez, uma coisa que ficou muito marcada para mim, justamente nesse painel que a gente fez, muito marcante, lá naquela escola que a gente trabalhava juntos, foi quando a gente tinha novembro, né? A gente tinha que trazer isso como obrigatoriedade na questão da coordenação, né? E eu comecei a falar para ele sobre escravidão. E eu comecei a falar com ele sobre escravidão, falando sobre liberdade. O que é liberdade, o que é a falta dela. E eu perguntei para eles: vocês são livres? Ah, tia, eu sou livre. Eu sou livre, escravidão acabou. Acabou mesmo. Você é livre? Você pode usar qualquer cor lá na sua comunidade que é de tal facção? Você pode ficar na rua até tal hora, quando há toque de recolher lá na sua comunidade? Ah, então você não é livre. Você pode usar o que você quiser, então a gente não é livre. Você consegue vir com qualquer tipo de cabelo, ser aceito em qualquer tipo de emprego, com qualquer tipo de cabelo, então você não é livre. Então, trabalhar essa questão da liberdade com eles, a ausência dela, trazer para a realidade. Ah, por que te chamam assim? Ah, aí contar as histórias do apelido, do tizil, do buiú. Então, assim, trazendo, é assim que eu comecei a trabalhar. Então, essa escola que a gente fez junto, a gente fez um pelourinho, né, no meio da favela, você lembra? No meio da favela a gente fez um pelourinho e a gente queria liberdade ali dentro. Que eles pudessem ter liberdade no sentido amplo, deles poderem correr, brincar no meio da favela sem tomadura da polícia. A gente começou a ter esses tipos de discussão. Eu lembro que em uma outra escola eu vi uma pichação escrito o nome de uma pessoa, fulano vive. E eu pensei assim, caramba, eu vou trazer isso para o zumbi. E eu perguntei o tema para eles de zumbi vive. E perguntei para eles, gente, quando vocês veem na pichação aí, fulano vive, o que isso quer dizer? Ah, tia, porque fulano morreu, né? E ele vai ser lembrado por todos nós. E eu falei assim, então hoje eu quero trazer para vocês que zumbi vive. E por que ele vive? Porque ele precisa ser lembrado por todos nós por conta disso, disso, disso e disso. Então eu sempre pego as coisas dele para introduzir esse tipo de argumento, para introduzir essa pauta, sabe? E tá todos os dias. Em todos os dias eu tenho que parar e pedir para ter respeito com a religião dos outros, porque é sempre um comentário, né? Eu peguei agora uma escola que é dividida, que tem ensino religioso, né? E o ensino religioso, ele é dividido, né, em ensino afro e o cristianismo. E o professor de ensino afro teve um grande desafio, porque você colocar na cabeça das pessoas que ele não está ali fazendo as pessoas querendo ser espírita, né, forçar o espiritismo, né, que aquilo ali não é uma aula de macumba, porque você chega assim, né, já é difícil. Então ele me pediu ajuda para dar uma orientação, né, para os pais de meus alunos. E a dali é um discurso de resgate de identidade, né? Eu queria resgatar a identidade daquelas crianças. Que primeiro, se você não se reconhece como preto, você não vai entender a importância de estudar o ensino religioso afro, sabe? Você não vai entender a importância de saber as suas origens, a origem do Brasil, um povo originário. Você não vai saber tudo aquilo que está lá no currículo de história para eles estudarem. Então, eles se perceberem negros é super importante. Então, foi a partir dali que eu introduzi para eles. Ou seja, sempre através de uma questão que me trazem e eu vou encaixando no meu currículo. Porque não tem como simplesmente fechar os olhos. Não tem como. Eu, particularmente, não consigo simplesmente falar assim, para. Por que para? Ah, porque é para parar.
né? Não, para de xingar fulano de cabelo de bombril. Mas, tia, não sei o que, ela, ó, o cabelo. Não, o cabelo. Vamos sentar aqui, vamos conversar sobre isso, sabe? Então é através disso, dessa convivência, da vivência, porque os preconceitos, é, todo tipo de. O racismo está estruturado demais, né? E ele é transpassado assim, até pelas pessoas que têm papel de representatividade, papel de importância para eles, né, na visão deles. Ele é reproduzido e eles vão passar isso adiante. Então a gente precisa quebrar isso. A gente precisa, não, parou. Vamos sentar aqui, vamos conversar. A gente esquece um pouquinho a matemática, a gente escreve, bota no outro tempo. Vamos sentar e vamos falar a respeito. A gente não pode mais. Eu, por exemplo, eu não ignoro mais. Não tem como ignorar. Então é assim que eu faço. É o tempo inteiro, né, Rafa? No ano O tempo retrasado, inteiro. no ano retrasado, na época de São Cosme, né? Que aí tem aquela coisa Uhum, de que tem uns que não podem comer o doce, e tem uhum, criança que leva o doce para a escola, e pega o uhum. doce, leva e falta naquele dia. E aí teve uma criança que levou o doce, falou, tia, você come o doce? Eu falei, claro que eu como, né? Aí levou um doce para mim. E aí falou assim, eu falei, ah, obrigado, não sei o quê. Aí ele falou assim, foi dado lá no centro. Eu falei, ah, você frequenta o centro? Ele falou assim, eu frequento, tia, com a minha mãe, mas ninguém pode saber. A minha mãe não quer que ninguém É, saiba. Lá na comunidade, ninguém sabe. Lá no morro, né? Ninguém sabe, porque senão as pessoas podem fazer expulsam. qualquer coisa com a gente. É, Eu falei, nosso negócio é muito, a coisa é muito maior, né, muito maior. do que a gente pode até pensar, até assimilar, porque depende muito da comunidade onde eles estão, né? A vivência daquela comunidade. Algumas são muito mais agressivas e violentas. E, Rafa, e para a gente que Uhum. já está caminhando para o final, porque eu tento fazer uma coisa de 1 hora, se você hoje fosse a embaixatriz da embaixadora, né? Embaixadora, embaixatriz, embaixadora, Acho que é embaixatriz, embaixadora. É. a Ou embaixatriz. embaixatriz é, da educação. O que Uhum. você faria diferente na educação do Brasil? A questão da avaliação, que você já mudaria? Avaliação cairia por terra aí. Eu acho que eu colocaria o ensino socioemocional como um currículo assim, permanente, que isso não só ajuda nos alunos, mas a nós professores também, porque eu entendo que eu estou aqui com fôlego de vida, né? Só 5 anos de rede, eu estou aqui a todo vapor, pá, 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 pá. Mas muitos professores que não têm mais esse fôlego foram quebradas, né, pelas circunstâncias, foram quebradas pelos desafios, e é muito compreensível. Eu não estou aqui para julgar. Muito pelo contrário, estou aqui para aplaudir 20, 25 anos, 30 anos de 30 rede. anos, 30 anos de Tá, rede com essa rede e desse tá jeito. sã, vivas aí, lindas, sorridentes, assim, porque essa rede vem para quebrar nosso emocional, quebrar. A gente toma muita porrada todos os dias e de crianças, sabe? Como a capacidade de crianças tem como mexer, sabe, no nosso dia a dia. Minha família tá aí. Quantas vezes eu cheguei assim, mãe, não acredito que aconteceu isso, e chorava pelo aluno, alunos que passam por maus tratos, eu chorava, alunos que eu via vendendo, sabe? Então, assim, quem não tem uma rede de apoio, que então são minha família e amigos, para enfrentar junto comigo essa realidade, eu fico assim, gente, como é que enfrenta? Como é que consegue? Acho que muito através de remédio, psicólogos, terapias. Eu sou muito abençoada, porque eu tenho uma rede de amigos assim que me ajudam, que me ouvem, né, desabafar sobre os desafios da educação. Uma família também extremamente compreensiva, que também me escuta e fala assim, minha filha, estuda mais, faz outro concurso. Eu falo, mãe, eu sou apaixonada, pai, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu não estou visando grana, é meu sentido de vida aquilo ali. Eu sou apaixonada. Quando a gente é apaixonada, a gente não, a gente fecha os olhos para os reveses, né?
Então, se eu fosse embaixatriz, colocaria o ensino socioemocional como uma válvula de escape merecida tanto para aluno e professor. Eu colocaria também o ensino afro, não como um ensino afro, sabe? Não colocaria um rótulozinho para ser Mais uma caixa, estigmatizado, né? excluído, numa caixinha ali, livrinho Mais uma preto, caixinha. A educação parece listinha umas preto. gavetinhas, né? Você abre uma, fecha a outra. Elas nunca abrem juntas, né? Sim. É a gente, aquilo é nós, aquilo é Brasil. Não tem como você. É a história do Brasil. Não tem como. Eu incorporaria isso para o currículo, assim, de forma a abranger e fazer aquilo uma vivência. E eu acho que eu caí. Caí? Não, tô bem. Caiu Voltei. e voltou. Foi rápido. Voltei. Professor E cai e é levanta isso. rápido. A gente. Então eu colocaria isso casado, sabe? Não dividiria. E ter uma rede de apoio, né? Uma rede profissional de apoio. Psicólogos, eu sempre disse, nos primeiros anos de rede, a educação brasileira é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde. Então, eu faria... E acho que eu caí de novo. Tudo bem? Gente, me sinaliza aí se eu caí ou não. Você está só tremendo, mas não está caindo, não. Está só escorregando. Tá. Ótimo. Eu também não sei Só se tô sou eu, porque tem escorregando. hora que eu fecho o que tá bom, mas aí tá Isso, tudo travado. eu sempre falei que a situação da educação é saúde pública. Né? Então, eu colocaria uma rede de apoio ali, atrelado, psicólogo, pediatra, fonoaudiólogo, sabe? Que isso agisse. Seria Somos meu nós duas. sonho. Rafa, nós duas juntas, é muita potência. Aí o negócio trava ali, treme aqui, é muita emoção. Mas você me ouviu? Se me ouviu, tá tudo ótimo. Se me ouviu, tá tudo... E é isso, são as coisas que eu faria, assim, de início. Oi? Tá travada pra mim. Voltou. Jesus. Eu não. Voltou. Voltou. Voltou, Rafa. Então, finaliza o que você estava falando aí, como embaixatriz. Então, para finalizar, é isso. Como eu já falei, alguns que já me ouviram falar do meu trabalho, e travou. E, gente, não é para finalizar. É isso. Educação é casa de saúde pública e que eu botaria uma rede integrada ali de profissionais da saúde para agir com a gente. E é isso. Tudo bem? Tá aí? Tá, tudo bem. Ah, agora acho que você voltou. Eu acho que você falou uma coisa muito Voltei. importante, essa rede de apoio, Rafa. A gente precisa realmente ter Isso. essa. A gente enfrenta a Isso. situação. Todo ano eu tenho casos de abuso de crianças. Assim. Todo ano eu estou acionando o conselho tutelar e a escola está chamando a responsável, criança sendo abusada, física e às vezes psicologicamente, também. mas psicologicamente muito, mas muitas vezes fisicamente, né? Sofrendo abuso mesmo. Sim. Então a gente precisa lidar com isso também, né? Então a gente é um pouco psicólogo, sociólogo, nutricionista,
de forma integral, a gente precisa ter essas ciências todas na gente, não só na questão do cérebro, mas principalmente na questão do coração, né? A gente tem a essência desses profissionais, o professor é uma essência de todos esses profissionais quando ele olha para a criança de forma integral. Então, acho que você, como embaixatriz, ia fazer uma educação, você está caindo, está me ouvindo? Você me Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá. Então, assim, queria agradecer muito você. Foi um prazer. Foi maravilhoso. Eu estava vendo ali os comentários, as pessoas dizendo que foi ótimo, que foi lindo. E foi mesmo, assim, na minha opinião, assim, foi uma delícia conversar com você. Foi um grande aprendizado, porque você traz a vivência, né? Você vivencia isso, você vivencia com paixão, e você passa isso na sua fala, né? Então, eu acho que é a educação com amorosidade. Eu acho que essa nossa conversa é Paulo Freire na veia, assim, né? Que é o olhar do povo, é o olhar com o povo, é ter amorosidade naquilo que a gente faz. A educação sem amorosidade, ela não tem resultado, né? Então é isso que faz a diferença. Eu queria agradecer muito a você, a todas as pessoas que estavam aqui, que estão aqui. Eu vi a sua família linda. Parabéns a esse pai e essa mãe por essa filha linda que vocês têm, aos amigos que participaram, né? Primos, primas, amigos. Então, assim, essa live fica gravada aqui no meu Instagram, você pode depois baixar para você. Eu coloco também no canal do Locus, então se você ainda não foi lá, dá uma olhadinha lá. Todas as lives ficam lá e eu estou colocando alguns vídeos falando sobre alguns temas também específicos da educação, essa coisa do ensino híbrido, explicando, né, o que é o ensino híbrido, que não é isso que estão falando que é. Né, enquanto metodologia. Então tem lá, então sim, é um espaço, as pessoas colocam questões e eu vou gravar vídeo em cima. Estamos começando, mas a ideia é compartilhar. Então também se você tiver coisas que você queira trazer, uma outra conversa, a gente faz uma outra conversa sobre um tema específico, eu acho que a gente tem muito a conversar e você tem muito a nos inspirar. Você é uma pessoa linda, maravilhosa, que eu amo de paixão. Que eu chamei de Rafaela há 5 anos e agora que eu fiquei sabendo que é Rafaela. 5 anos, e ela nunca porque Rafa, eu sou Rafa. Na escola eu sou Rafa, então. Rafa. Eu, Rafaela, não é Rafaela. Foi um prazer, Gleice. Ai, Rafa, é linda, eu te amo. Te admiro muito, também. muito. Um beijo, obrigada mesmo pelo convite. Tá. Obrigada pelo convite, espero ter ajudado bastante. Um beijo, gente. Foi lindo. Tchau, pessoas lindas. Vou desligar. Tchau, gente. Tchau.